Queridos, eu queria compartilhar uma palavra com vocês, então, e queria que vocês abrissem a sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, nós vamos ler o verso 2, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, muitos irmãos hoje estão fora porque foram para o retiro de casais, alguns estão aqui, outros talvez não conseguiram chegar ainda, mas a gente tem aí a falta de algumas pessoas que estavam lá no final de semana abençoado, lá os casais, estavam passando bem lá, né? Estava bom lá, pastor Jefferson? O pastor já chegou, mas assim, então a gente sente falta de algumas pessoas aqui, mas são pessoas queridas que estavam no final de semana abençoado com Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Queria que você olhasse para o lado, se você encontrar alguém que não tem a Bíblia, o que você vai fazer? Você vai compartilhar a sua Bíblia assim, né? Vai dar uma esticada nela, para que a pessoa do lado possa ler aí, né? Então, para que todos possam acompanhar essa leitura. Romanos capítulo 12, verso 2. Diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou ler de novo. Não vos conformeis, diga conformeis, com este mundo, mas transformai-vos, diga transformai-vos, pela renovação da vossa mente, diga vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga vontade de Deus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Queridos, uma das coisas que todos nós ansiamos, desejamos, que nós queremos, e se a gente fizer uma pesquisa aqui, tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão. Todos nós queremos viver, nós queremos vivenciar a vontade de Deus, o plano de Deus para a nossa vida. É ou não é? Quem aqui quer viver o plano de Deus na sua vida, a vontade de Deus na sua vida? Eu levanto a mão, eu quero. Eu quero viver o plano de Deus na minha vida. Então todos nós sonhamos em viver isso. Queremos ver a plenitude do plano de Deus em nós. Queremos ver concretizado sobre nós o plano que Deus tem para nós. Nós desejamos isso. Nosso coração anseia por isso. E nós queremos viver isso. E por que nós queremos viver o plano de Deus na nossa vida? Porque a palavra diz em Jeremias no capítulo 29, verso 11, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperar. Porque o plano de Deus, o pensamento de Deus para nós é um pensamento de paz, pensamento de bem e não de mal. Então nós desejamos viver isso na nossa vida, porque eu tenho certeza que nenhum de vocês quer viver coisas ruins na vida. Nós queremos viver coisas boas, sim ou não? Queremos ver coisas boas. Não queremos viver tragédias, não queremos viver dificuldade, não queremos viver problemas. Nós queremos viver coisas boas. E a palavra de Deus, através do profeta Jeremias, ela diz que os pensamentos, que os planos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, são pensamentos de bem, são planos de bem. Então a vontade de Deus, o plano de Deus para nós, é um plano que procura nos dar o bem. O plano de Deus para nós é um plano que está projetando para nós algo bom. Por mais que Deus, circunstancialmente, permita que nós venhamos a vivenciar algumas dificuldades, algumas lutas e até mesmo algumas tragédias, o plano final de Deus é que nós venhamos a vivenciar o bem. E o plano que Deus tem para nós é um plano bom. Então, por isso que há um desejo no nosso coração, principalmente aqueles que conhecem a Jesus, aqueles que já andam com o Senhor, há um desejo no nosso coração para que nós venhamos a experimentar, para que nós venhamos a vivenciar a plenitude do plano que Deus tem para nós. A vontade de Deus, o plano de Deus, a vontade do Senhor, nosso Deus, a nosso respeito, é de bênção. Ou seja,
Deus quer para o teu casamento o melhor. Deus quer para a vida dos seus filhos o melhor. Deus tem para a sua vida profissional, para o seu trabalho, o melhor. Deus tem para a sua vida emocional o melhor. O que Deus tem planejado para você é bênção. Então o plano que Deus tem para nós é um plano de bem e não de mal, diz a palavra de Deus. Então nós queremos vivenciar o plano de Deus porque aquilo que Ele tem para nós de uma forma geral é algo bom. Mas acontece que em alguns momentos, em algumas circunstâncias, em algum tempo, às vezes nós olhamos para a nossa vida e falamos, ei, alguma coisa está errada. Ou Deus não tem um plano para mim, ou eu não estou vivendo o plano que Deus tem para mim. Porque a gente olha para a nossa história, a gente fala, meu Deus, mas que vida bagunçada, que história de vida bagunçada. A minha vida não deve ser uma vida que Deus planejou. Ou eu não estou vivendo aquilo que Deus planejou para mim. Então eu quero dizer para você que é possível que, circunstancialmente, a gente não viva a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Mas o apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, ele fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus. Como é que você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Eu vou usar o termo vontade e plano com o mesmo sentido. Como é que eu vou experimentar a plenitude da vontade de Deus na minha vida? E às vezes a gente olha para aquilo que a gente está vivendo e a gente fala, meu Deus, mas alguma coisa está errada. Por que será que o plano de Deus não se cumpre na minha vida? Por que será que as promessas que existem na palavra de Deus não se cumprem na minha vida? E a gente começa a questionar isso. A gente começa a indagar o porquê, o porquê, o porquê. E eu quero falar para vocês hoje a respeito de 2 critérios que são necessários para que nós venhamos a experimentar aquilo que Deus tem para nós. Se nós queremos viver a plenitude, o que é plenitude? É estar completo, é estar pleno daquilo que Deus tem para mim e para você. Nós precisamos ter 2 critérios na nossa vida e é sobre isso que eu quero falar. A primeira situação que nós precisamos verificar na nossa vida, e está no verso que nós lemos, é: não vos conformeis com esse mundo. Diga, não vos conformeis. Então o apóstolo Paulo começa esse versículo dizendo, olha, eu vou vir de trás para frente, se você quer experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa, lá no começo, primeira coisa, não vos conformeis com este mundo. O que é não vos conformeis com este mundo? A gente pode usar a palavra mundo ali como esse tempo, como este momento. Então a palavra mundo nesse sentido a gente pode usar como se fosse o tempo que você está vivendo, não se conforme com isso. Poderíamos usar ainda, não se conforme com a vida que você possa estar vivendo. Então a primeira característica daqueles que vivem a plenitude do que Deus tem para eles, a primeira característica de um homem assim, de uma mulher assim, é que são pessoas inconformadas. Inconformadas. Queridos, aqueles homens, aquelas mulheres que vivem a plenitude de Deus na sua vida, eles têm uma característica de serem inconformados. Não se conformam com o que estão vivendo. Olham para si, e se aquilo que eles estão vivendo não é o que Deus tem para ele, não é o que a palavra fala, eles não se conformam com aquela situação. Se o casamento não vai bem, ele não se conforma com aquilo. Porque a Bíblia tem palavras e promessas a respeito do casamento maravilhosas. Então, a pessoa que vive a plenitude de Deus, ele olha para si, e se existem áreas da vida dele, se existem situações da vida dele, que não estão plenas, ele não se conforma. Ele fica, e ele pensa, e ele age, ele corre atrás para mudar aquela situação. Então, aprenda isso nessa noite, a primeira questão. Se você quer viver a plenitude de Deus para você, para a sua vida, em todas as áreas, a primeira característica que você deve desenvolver é não se conformar. Você sabe que nós somos uma máquina, né? Uma máquina biológica muito bem feita, Deus nos fez muito bem.
E uma das características que nós temos, que nos difere dos outros animais e nos coloca numa situação bem acima deles, é a nossa capacidade adaptativa. O nosso organismo ele foi desenvolvido de tal forma para que nós pudéssemos nos adaptar às situações mais difíceis que fosse, mais diferente que fosse. Então o ser humano ele tem uma capacidade, os seus órgãos, os seus sentidos, eles têm uma capacidade de se adaptar a ambientes diferentes, a situações diferentes. E isso, por um lado, é muito bom. Isso fez com que o homem, né, estivesse no topo do reino animal, no sentido, subjugando todos os outros animais. Então, se nós estamos num lugar bastante frio, nós vamos nos adaptar àquilo. Se nós vamos para um lugar bastante quente, nós temos a capacidade de nos adaptar. Se nós estamos num lugar com muita luz, nós vamos nos adaptar. Se estamos num lugar com pouca luz também. O corpo é feito para se adaptar. E isso, por um lado, é uma coisa boa. Mas, por outro lado, quando nós falamos de palavra, de promessas, de plano de Deus, e de promessas estando na Bíblia, nós corremos o risco do quê? Do nosso organismo nos trair. Porque nós podemos estar vivendo dentro de uma mediocridade, e mediocridade é médio. Então estamos vivendo meia boca, traduzido para um português, né? Meia boca, estamos vivendo meia boca, mas a gente se conforma, se adapta e para ali. Então veja só, existe um problema muito sério, que é a situação onde a gente se conforma com aquilo que a gente está vivendo. Às vezes o casamento não está tão bom, o casamento está bem meia boca, né? O casamento está lá, tá aquela coisa, mas a gente se conforma, porque a gente pensa, mas todo casamento é assim, né? Esse negócio de casamento é tudo meia boca mesmo, depois que casa, a coisa fica assim meia boca, e aí a pessoa se conforma com aquilo. A pessoa está vivendo uma vida emocional bem meia boca. Mas está todo mundo assim mesmo, está todo mundo com problema, está todo mundo com dificuldade. E a pessoa se conforma com essa mediocridade. E entenda a palavra mediocridade no sentido de médio, né? A pessoa se conforma com aquele estado. A vida financeira está ruim para todo mundo, tem crise, caiu a bolsa de Hong Kong, caiu a bolsa de Nova York, não sei o quê, subiu o dólar, tal, não sei o quê. E a pessoa se conforma com a situação. A pessoa vai se adaptando, ela vai se conformando ao estado que ela está vivendo. E querido, se esse diferencial do ser humano adaptativo, ele é bom por um lado, nesse outro lado, ele age contra nós. Porque ao se adaptar, ao se conformar a um padrão mediano de vida, nós não vivemos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Tem gente que se acomodou, que parou no meio. Tá bom assim mesmo, né? A minha vida espiritual está meia boca. Mas eu não estou no mundo, estou na igreja. Eu vou no domingo na igreja, bato palma na hora do louvor, né? Dou uma oferta. Eu acho que está bom. Não precisa esse negócio de orar muito, não, e de 5 horas da manhã. Para que isso? Tá bom assim. Todo mundo está assim. A tendência é a gente se acostumando com o médio. A gente vai se conformando com uma vida mediana em todas as áreas da vida. Só que quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, às vezes nós ficamos numa situação de falar, pera lá, mas a vida que eu estou vivendo é uma vida diferente daquilo que é exposto na palavra. A vida que eu estou vivendo é uma vida diferente daquilo que é planejado por Deus, daquilo que é descrito por Deus, daquilo que é promessa de Deus na palavra. E às vezes a gente vai se acostumando, se conformando com uma situação mediana. E nós não podemos nos conformar, diz a palavra de Deus, se você quer viver a plenitude, como você disse no começo. Se isso é importante para você, se ser uma pessoa plena de Deus, se vivenciar o todo que Deus tem para você, se isso é algo que você quer, que você deseja realmente, a primeira característica que você tem é que você não se conforma. Você não se conforma. Você levanta de manhã e fala, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a Bíblia, porque eu preciso ter uma vida espiritual melhor do que eu tenho tido.
Você olha para a tua vida, para o teu casamento, para a vida dos filhos, você fala, meu Deus do céu, meus filhos não estão salvos, não estão na igreja, eu não me conformo com isso, eu vou orar, eu vou jejuar, eu não vou parar, não vou desistir. Mas vou ganhar minha família para Jesus. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então eu não vou me conformar, eu vou orar, eu vou buscar, e Deus vai me ouvir, eu vou viver a promessa de Deus na minha vida. Às vezes a vida financeira está toda bagunçada, toda abalada. E se olhar para a palavra de Deus, existem inúmeras promessas de Deus a respeito da prosperidade. E a pessoa que vive a plenitude de Deus, ele é um inconformado, ele levanta cedo e fala, eu vou trabalhar, mas eu vou viver as promessas de Deus, eu vou fazer aquilo que a palavra me ensina, eu vou semear e eu vou colher. E a pessoa é um inconformado. Porque se conformar, querido, te coloca numa condição de você viver o médio, o meia boca. Está ali. E aí, às vezes a gente se pega o quê? Tá bom assim, né? Tá bom assim, acho que não vai mudar, acho que a coisa é assim mesma, acho que a coisa não vai ser melhor. E a gente se acostuma a viver naquela coisa, aquela água morna, né? Água morna. A gente fica naquilo ali. E sendo que existem promessas maravilhosas de Deus a nosso respeito. E às vezes você se pega e fala, meu Deus do céu, mas parece que a minha vida, aquilo que eu estou vivendo, não bate com aquilo que Deus tem de promessa para mim. Então a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa ser um inconformado. No teu coração precisa haver um sentimento de não aceitar a vida média, precisa haver um sentimento de não aceitar a situação mediana. No teu coração precisa haver um sentimento de não aceitar as coisas se elas forem diferentes daquilo que Deus tem para você. Então a primeira característica de quem vive a plenitude da promessa de Deus é que é uma pessoa inconformada. Você tem que olhar para a tua casa, olhar para o teu lar, olhar para o teu casamento e dizer, ele tem que ser o melhor, tem que ser segundo a palavra de Deus. Você tem que olhar para a vida dos seus filhos, dos seus familiares e dizer, olha, eles têm que ser o melhor, tem que ser como diz a palavra de Deus. Nós vamos desistindo com o tempo, irmãos. Nós vamos parando, nós vamos perdendo a força, o movimento, e a gente vai estacionando. Diz a primeira lei de Newton que todos os corpos tendem ao repouso. Se não houver uma força externa que faça com que eles se movimentem novamente. Se tiver uma bola aqui, a gente chutar, ela vai rolar, enquanto houver a força de inércia sobre ela, e ela vai parar um momento. E se ninguém tocar nela, ela vai ficar ali parada. E deixa eu dizer algo, tem crente assim. Tem crente parado. Tem crente estacionado. Tem irmãos aí cuja vida que devia ser plena, devia ser cheia de movimento, devia ser cheia de energia, cheia de coisa, devia estar vivenciando a plenitude daquilo que Deus tem para ele. Tem crente que está ali. A pessoa já se acostumou com aquela coisa parada. Ele não quer nem que mexa nele mais. Não mexe comigo não, estou bem quietinho aqui. Pastor fala, vamos fazer. Não quero não, pastor, deixa eu aqui. Ele se finge até de abajur, né, para ver se ninguém nota ele. Fica ali paradinho, só mexe a bolinha dos olhos assim. Está parado. Se acostumou com aquela situação mediana, se acostumou com aquela coisa meia boca, morna. Mas deixa eu te dizer algo. Deus nessa noite te trouxe aqui para que você possa compreender que Ele tem muito mais para você do que você está vivendo. E que hoje você precisa de um empurrão. E o Espírito Santo quer empurrar você, gerar movimento em você, fazer você crescer, fazer você ir para frente. Querido, tem um palestrante que diz que para trás nem para pegar impulso, né? Para trás nem para pegar impulso, para frente. Temos que se movimentar para frente, para aquilo que Deus tem para nós, o que Deus tem para você, quais são as promessas que Deus tem a teu respeito. Você está vivendo isso? Ou você se acostumou com, não, acho que não é para mim. Acho que é para o outro. Acho que é para os irmãos daquela outra igreja ali, acho que é lá para Shalom, o povo da Shalom, acho que não é para mim não. Mas não é isso, querido.
A primeira característica daquelas pessoas que são plenas, que vivenciam a plenitude do plano de Deus, da vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, são pessoas inconformadas. Você precisa sair daqui nessa noite inconformado com a tua situação. Você precisa sair daqui nessa noite dizendo: a minha vida tem que mudar, a minha história tem que mudar, eu quero viver algo diferente, eu quero viver o novo de Deus, a plenitude de Deus. Quantas segunda-feira você sai do culto, você ouve uma palavra abençoada, você chega lá na sua casa, você volta para a mesma casa, você volta para o mesmo trabalho, você volta para os mesmos problemas, e nada muda. E sabe por que não muda? Você já se acostumou. Você já se acostumou com aquela vida. Deixa eu te dizer algo. Quando você compra uma camiseta branca, Hering, né? Vai lá na Hering, compra uma camiseta Hering, bonita, branca. Você usa ela 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio que você usou aquela camiseta Hering, você continua achando que ela está branca. E você só descobre que ela já é amarela, marrom, quando você coloca uma outra novinha que você comprou do lado, né? Aí você compra uma novinha e fala: meu Deus, minha camisa branca já era bege, né? Já era marrom. A tendência, querida, é que você se acostume com a coisa mediana. E que você não perceba o quanto você está perdendo, você não perceba o quanto você não é mais branco, espiritualmente falando, às vezes. Você não perceba o quanto você poderia estar vivenciando muita coisa nova, o quanto você poderia estar vivendo maravilhas das promessas que Deus tem a teu respeito, mas você se acostumou, você se conformou com aquele bege. Bege, né? Não é branco, mas está quase um branco. Você se acostumou com aquilo. E a característica de quem vive a plenitude de Deus é gente inconformada, é gente que levanta cedo e fala: olha, eu não sei o que vai acontecer hoje, mas Deus vai me abençoar. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai fazer um milagre. É a pessoa que sai de casa e fala: olha, eu não fui feito para ficar parado, eu fui feito para girar, eu fui feito para me mover em Deus, eu fui feito para fluir no Espírito Santo. E gente que sai de manhã e fala: eu vou falar de Jesus, eu vou abençoar uma pessoa. Ou sai de manhã e fala: olha, eu vou viver a prosperidade de Deus na minha casa, no meu trabalho, na minha empresa, no meu lar. É gente que quer, que não está conformado. A tendência é o teu sentido te trair. A tendência é o teu corpo te trair. E você querer ficar bem de boa, bem tranquilo. Vou ficar bem quietinho aqui, né? Boto aqui minha Netflix aqui, vou ficar assistindo minha série, bem sossegado, né? E querida, a vida está passando, a história está indo, e você não está vivendo muitas vezes a plenitude daquilo que Deus tem para a tua vida. Então, se você quer ser pleno, se você quer viver o plano de Deus, a perfeita vontade de Deus, você precisa, em primeiro lugar, ser um inconformado. Em segundo lugar, você precisa ter a tua mente transformada. Ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por que que você precisa ter a tua mente transformada? Que a tendência é que com o tempo nós venhamos a nos adaptar aos valores mundanos, ao pensamento mundano. E aí a gente perde um referencial. Sabe o branco? O branco já não é, a gente não tem mais o branco como referencial. E aí aquele bege, aquele marrom, a gente está achando que é branco. Porque na nossa mente ela foi de tal forma tomada pelos pensamentos mundanos. E a gente começa a medir a nossa vida por esse padrão. Você entendeu? Quando falam para você, você fala, às vezes você conversa com uma pessoa, né? Estou com alguns problemas no meu casamento. Nem ligue, isso é assim mesmo, casamento é tudo assim mesmo, casamento não dá certo, você não vê a estatística. William Bonner falou no Jornal Nacional que aumentou o número de divórcio e que é assim mesmo, as pessoas vão deixar de se casar porque o tempo mudou e tal, essas coisas, e não são mais como era antigamente. O que é isso? Que isso é um padrão mundano. E às vezes isso vai entrando na mente do crente, vai entrando na mente do cristão, né? E ele começa a medir a sua vida não pelo um padrão de Deus, mas por esse padrão mundano. Aí a mulher volta para casa, ou o esposo volta para casa pensando: não, é assim mesmo, né? Acho que o pessoal lá que tem razão, meu casamento está ruim, mas de todo mundo está ruim, né? Aumentou o número de divórcio, acho que vamos aceitar a situação como está, é assim mesmo.
Então a gente tem que pedir para que haja uma transformação na nossa mente. O padrão que tem que estar na nossa mente é um padrão segundo a palavra. Quando falar para você que o casamento foi feito para acabar, que não sei o que, essas coisas que eles falam aí, você diz, não, mas a palavra diz outra coisa, e eu não sou movido pelo pensamento mundano, eu não sou movido pelo Jornal Nacional, eu não sou movido pelo William Bonner, eu sou movido pela palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que o meu casamento deve ser abençoado. Então qual é o padrão que está na tua mente? O padrão que está na tua mente é o padrão do mundo? Ou é o padrão da palavra? Porque as promessas que Deus tem nessa palavra, a Bíblia diz, são planos de bem e não de mal. São planos de bem e não de mal. Mas existe um padrão mundano, em que a gente às vezes vai assimilando, a gente vai adaptando, e a nossa mente ela começa a ser conduzida por esse padrão mundano. Então, há necessidade de um inconformismo com a situação, e há uma segunda necessidade, que é uma necessidade de adaptar, de pedir uma transformação naquilo que nós cremos. No que você crê, querido? No que você crê? Como eu disse, até os nossos sentidos nos traem. Mas a palavra de Deus diz que nós não vivemos pelos nossos sentidos. A Bíblia nos ensina que nós não devemos viver pelaquilo que nós vemos. O apóstolo Paulo diz que não vivemos por vista. Ele diz porque andamos por fé e não andamos por vista. Até mesmo quando os teus sentidos traem você, você deve se firmar na palavra, na promessa de Deus, naquilo que está escrito aqui. Às vezes você olha para uma situação, você não vê mudança. Às vezes você olha para uma situação, você não vê que nada aconteceu. E às vezes o teu sentido começa a te trair, dizendo, não vai mudar, isso não tem jeito, isso vai ter que ser sempre assim. Às vezes você começa a questionar até a tua oração. Fala, Deus, eu estou orando tanto tempo por isso, parece que nada acontece, nada muda, nada é diferente. Mas a palavra diz, nós andamos por fé. Nós andamos por fé. Nós andamos por fé e não por vista. Nós não estamos baseados, nós não estamos fundamentados naquilo que os nossos olhos veem, querido. Nós somos chamados para viver numa dimensão onde nós enxergamos. Nós temos a espada justiceira, a visão além do alcance. Nós temos isso porque nós vivemos por fé. Está aqui, ó. Vocês lembram do desenho animado, não? Espada justiceira, dê minha visão além do alcance. Está aqui a visão além do alcance. Nós não vivemos pelaquilo que os nossos olhos veem, nós vivemos por aquilo que a palavra de Deus nos mostra, pela promessa de Deus constante na tua palavra, pelos planos de Deus, por aquilo que Deus planejou para a minha vida, para a tua vida. É isso que nos move. Independente do que você olhe para a tua circunstância, independente daquilo que você olhe para você. Às vezes você olha para você e fala, não, está tudo errado, está tudo difícil, está tudo complicado. Mas Deus está dizendo nessa noite que não é para você olhar mais para você, não é para você olhar mais para a circunstância, não é mais para você perguntar para os outros. Tem crente aí pedindo conselho para ímpio. Você tem que ir para a palavra. Você é aquilo que a palavra diz que você é. Independente do que as outras pessoas digam, independente até do que teu espelho diz, você é aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de você. Então há necessidade de uma transformação na mente, há uma necessidade de mudança de conceito, há uma necessidade de mudança de paradigma. Você segue quem? Quem é teu referencial? Quais são os referenciais que estão estabelecidos na tua mente? Se cremos em Deus, se queremos viver a plenitude que Deus tem para nós, se queremos viver uma vida plena em Deus, o que tem que estar na nossa mente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Sabe por que teu casamento vai ser uma bênção? Não é porque você quer, mas é porque existe uma promessa de Deus aqui. Existe uma promessa de Deus aqui. E a palavra, ela não volta sem cumprir aquilo que está escrito aqui.
Sabe por que teus filhos serão salvos? Sabe por que tua casa será salva? Sabe por que tua família será abençoada? Porque aqui está escrito. Aqui está escrito. É por isso. Você sabe porque a tua vida pode ser diferente? Você sabe porque você pode viver uma prosperidade no teu lar? Você sabe porque você pode viver uma prosperidade na tua empresa, no teu emprego? Independente da crise, querido. Sabe porque você pode viver? Ah, mas o pastor está falindo, todas as empresas estão falindo, meu Deus do céu. Até o estado do Rio de Janeiro faliu. Rio Grande do Sul está falindo, Rio Grande do Norte está falindo. Mas sabe que você pode viver além disso? Sabe por que você pode? Porque a palavra diz, olha, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Qual é o referencial que você segue? O que tem na tua mente? Então, se você quer viver a plenitude daquilo que Deus tem para você, a primeira coisa é não se conformar. Eu não me conformo. Se o meu casamento não está bem, ele vai ser bom. Se a minha vida financeira não está boa, ela vai ser boa. Eu não estou conformado. Se eu não estou vivendo a plenitude do que Deus tem para mim, eu não vou me conformar. É a primeira coisa. E a segunda coisa é olhar. Olhar. Visão além do alcance. Visão além do alcance. Visão além do alcance. Deixa de olhar o Jornal Nacional. Deixa de olhar aí como que é o balanço geral. Só mostra a tragédia. Né? Olha para a palavra. O grande problema que nós temos hoje, queridos, é um problema muito sério de identidade. Nós não sabemos quem nós somos. Nós não temos noção de qual é a nossa identidade. Ela é de tal forma deturpada pela cultura, pelos paradigmas que nós temos. Mas deixa eu te dizer algo, você é. Aprenda isso hoje. Saia daqui tendo a consciência de quem você é. Você precisa ter consciência disso. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Independente do que estão falando aí fora, independente do que está dizendo o telejornal, independente da crise, você é aquilo que a palavra diz que você é. E é isso que tem que estar na sua mente. Por isso o apóstolo Paulo diz, se você quer ser pleno de Deus, a sua mente tem que ser diferente. A sua mente, você não pode sair daqui hoje pensando as mesmas coisas que você pensava quando entrou. Você não pode sair daqui hoje tendo o mesmo pensamento de como você entrou aqui. Deus te trouxe aqui para você compreender e para você entender que você pode viver uma vida plena, uma vida diferente, mas você precisa mudar aqui a sua mente. É aqui que residem os problemas. É aqui que estão os pensamentos limitadores. São anos e anos de criação, muitas vezes de educação na família. A própria família, muitas vezes, coloca pensamentos limitadores nas pessoas. São anos e anos de coisas aqui que limitam você. E às vezes você pensa que você não consegue, às vezes você pensa que você não vai conseguir, às vezes você pensa que você, não, acho que eu nasci para ser um fracassado mesmo. E algumas pessoas, queridos, estão chegando ao extremo, às vezes, de desistir de viver. Porque possuem pensamentos errados e equivocados a respeito de si mesmo. E a gente nunca viu tanta doença como ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Pessoas que não sabem quem são, têm a sua identidade muitas vezes maculada por essa questão dos relacionamentos sociais, por problemas, por aquilo que foi incutido na sua mente. Sábado eu fui no enterro de um primo, 52 anos, pessoa querida, mas que devido a essa doença, depressão, não sei o quê, desistiu de viver. Que triste. Que triste isso. Quantas pessoas muitas vezes com pouca idade já estão desistindo de viver, não querem mais. Porque a mente está de tal forma deturpada que a pessoa perde a noção de quem ela é em Cristo. Eu quero te dizer que se nosso referencial não for isso aqui, não sobra muita coisa, querido. Não sobra muita coisa.
Por isso a tua oração hoje, primeiro, tem que ser para você sair daqui inconformado. Eu vou mudar a minha história, eu vou mudar a minha vida. E Deus, começa hoje mudando a minha mente. Enche a minha mente da tua palavra. Enche a minha mente da tua palavra. Porque eu quero viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero que você fique de pé. Fique de pé, feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Se você conhece, cante. Aleluia. Aleluia. Eu quero mais de ti. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Aleluia. E eu queria orar pela sua vida. E a primeira oração que eu quero fazer, o primeiro convite que eu quero fazer, é para você que talvez entrou aqui hoje. Você não sabe nem por que você veio, você não entende muito por que você está aqui. Mas talvez você entrou aqui hoje. E talvez você nunca fez uma oração confessando Jesus como Salvador da tua vida. Deixa eu te dizer algo, Jesus não é apenas uma ideia, uma crença, mas Jesus é vida. E a Bíblia diz que Ele entra na nossa vida quando nós confessamos a Jesus como Salvador. A palavra diz: se você confessar com a sua boca. Então a primeira coisa que precisa ser feita para que a nossa história seja mudada, seja transformada, é nós confessarmos, dizer: Jesus, entra na minha vida. Entra na minha vida, eu reconheço o Senhor, quero entregar a minha vida a Jesus, quero colocar a minha vida nas tuas mãos. E talvez você entrou aqui hoje e você nunca fez essa oração. Talvez você até goste de Jesus, da ideia de Jesus, do conceito de Jesus. Talvez você seja até amigo da religião, mas você nunca confessou Jesus. E hoje, deixa eu te dizer outra coisa, Jesus não é mal educado, que entra na nossa vida sem a gente pedir. Jesus espera você dizer: eu quero recebê-lo como meu Salvador. E é o primeiro passo para a tua vida melhorar. Então a primeira oração que eu quero fazer é por você que talvez esteja aqui e você ainda não fez essa confissão de fé a respeito de Jesus. E você queira fazer nessa noite, porque talvez o Espírito Santo tocou no seu coração que você precisa fazer isso hoje. Então a primeira oração que eu quero fazer é: se há alguém entre nós que não confessou Jesus como seu Salvador, que ainda não recebeu Jesus como Salvador da sua vida, se há alguém entre nós nessa situação, e que o Espírito Santo está tocando na tua vida nesse momento, e se você quer receber essa oração, eu quero que você só dê um aceno com a sua mão assim, só levante sua mão, dê um aceno com a sua mão, porque eu quero orar pela sua vida. Só levante sua mão, eu quero orar pela sua vida. Você quer receber essa oração? Deus te abençoe, querido, Deus te abençoe. Pedir para alguém abraçar o irmão aqui. Adriano. Alguém mais quer receber a Jesus como Salvador da sua vida? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. A coisa mais importante que nós podemos fazer na nossa vida é entregar a nossa vida a Jesus. É dizer: Jesus, cuida da minha vida, cuida da minha história, cuida de mim. E o segundo convite que eu quero fazer é para você que talvez entrou aqui, você já confessou Jesus em algum momento, mas a sua vida hoje não está bem. Talvez você tenha andado afastado dos caminhos do Senhor.
E nessa noite o Espírito Santo fala com você de tal forma que você diz: olha, no meu coração arde, eu preciso consertar a minha vida com Deus. Porque a minha história tem que ser diferente, eu não tenho vivido a plenitude do que Deus tem para mim. E se você se encontra nessa situação, eu queria que você também desse um sinal, nós queremos orar por você. Existe alguém aqui que quer reconciliar a sua vida com Deus, que quer reconciliar a sua vida com Jesus? Se existe, dê um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você também. E o terceiro convite que eu quero fazer é para você, irmão, querido, de fé. Você não quer nem aceitar Jesus porque você já aceitou. Você não precisa se reconciliar porque você tem vivido com Cristo. Mas você entrou aqui hoje, você ouviu uma palavra que diz a respeito de você, porque talvez você não esteja vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. E eu quero orar por você também. E agora eu quero fazer um pedido, que vocês que levantaram a mão, e você que está aí, que quer receber essa oração, que entende que é necessário uma mudança na sua história, na sua vida, e que você precisa viver algo novo de Deus, eu quero convidar todos vocês agora a virem aqui à frente. Tragam os intercessores, tragam essas pessoas que levantaram a mão, e os irmãos também que querem receber a oração, venham aqui, nós queremos orar. Vou pedir para os intercessores já estarem aqui ministrando e orando. Venham que nós queremos orar. Deus tem um novo para você, Deus tem algo maior para você, Deus tem mais para a tua vida, e você precisa viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Não se acostume com uma vida média, não se acostume em viver o pouco, não se acostume em viver o mediano. Deus tem algo maior, Deus tem mais.